Preleção sobre filosofia de street art. Aqui o primeiro dado primordial é o fato de que, em verdade, é possível reconhecer em todo e em qualquer desenvolvimento cultural um tal impulso para a intelectualização e, portanto, uma tendência para esclarecimentos. Hans-Georg Gadamer, Hermenêutica da Obra de Arte, editora Martim Fontes, 2020, assegurando aqui as pequenas menções que eu faço desse livro, muito importante para o construto dado por esse tipo de análise filosófica sobre a street art, que não carece. Então eu começo com essa fórmula, com esse tipo de frase que ele já manda dentro do livro, a dizer que qualquer tipo de desenvolvimento cultural só funciona com intelectualização do mesmo. É coisa que é muito rara hoje no termo da street art, pois o dado filosófico e analítico em crítica de arte normalmente acontece na fine art, não na street art. A street art ela faz um delineamento das, digamos assim, das cenas, dos ocorridos, das coisas que acontecem, ou seja, também da parte subjetiva do artista, ou de maneira mais informal como uma entrevista, de forma que agora nós estamos tentando dissecar, pelo menos um pouquinho, da questão filosófica inerente na atitude de produzir arte pública, obras de arte pública. Então, iniciando já fazendo a menção do filósofo alemão Gadamer, que me deu essa possibilidade de erigir esse texto a partir de suas menções, muito coesas, prossigo por esse parâmetro. Podemos então delinear uma estrutura semiformal dos conceitos que podem erigir um documento intelectivo a partir dessa importância e o reflexo filosófico da street art. Que na menção acima revela-se a presença de uma mensuração teórica no complemento da ação em um campo urbano. Portanto, esse tipo de ação, portanto, aquilo que dialoga de forma simbólica, que é incompreensível pela limitação da linguagem, sensível e particular à arte, pode ser resgatada sob a forma do conceito e da filosofia. Aquilo que é inerente na subjetividade da arte, não é? Aquele ato simbólico, aquela imagem diante de si, pode ser muito bem resgatada, então, pela capacidade de filosofar sobre o objeto e também pela capacidade de conceituar o objeto. Então, a obra de arte, como sendo objeto em seu caráter insubstituível, não é uma mera portadora do sentido, de modo que o sentido também poderia ser colocado sobre outros portadores. O sentido da arte repousa muito mais no fato dela estar presente, né? Então, presente como algo imanente, como algo existente. Esse sentido da obra de arte, então, para evitar toda a falsa conotação, portanto, deveríamos substituir a palavra obra, então, como já utilizei no início, a palavra construto. Construto de arte, né? Que não é somente uma capacidade do construto, né? Faz analogia com o construto de construção, justamente. Não é aquela trivial ideia da construção, mas um construto de pensamento, né? Um construto que ergue-se agora com isso, se dá mais uma vez por todas presente, passível de ser encontrado por aquele que depara com ele perceptivelmente, sua qualidade de existência, sua qualidade como objeto artístico. Trata-se de um salto por meio do qual a obra de arte se distingue em sua unicidade, em seu caráter insubstituível. A unicidade, ou seja, a única obra existente, não uma reprodução incessante de arte, que também a street art produz, a partir desse viés, seguindo a linha da pop art, reproduções, né? No caso, nós estamos falando de murais sérios, né? Nós estamos falando de intervenção urbana, propriamente dita, que é um dado efêmero, em termos de intervenção objetual, ou simplesmente uma questão de um mural tangível dentro da urbanidade, que também tem seu caráter insubstituível, né? Diferente das reproduções. Muito bem, a escrita, então, por sinais imagéticos, né? Que nos constitui intelectualmente na medida em que nos eleva espiritualmente. A escrita, né? Ou seja, os sinais imagéticos, muito constituídos no primórdio da educação, utilizados de várias formas, hoje
com uma nova roupagem mais coesa e mais profunda na street art, e que agora com a sua fusão com o muralismo. No intuito de transformar a imaginação dos habitantes da cidade, é justamente esse o intuito. Transformação da imaginação dos habitantes. Transformar a configuração pálida da cidade. A arte, então, como salvação e como resgate da consciência inundada pela trivialidade que abstrai a percepção. A arte concebe uma renovação de intencionalidade espiritual, gerando, então, frescor perceptível e indispensável para o bem-estar dos habitantes da cidade. Frente ao construto da arte, da street art propriamente dita, né? Então, a ideia é justamente essa, o bem-estar, uma conectividade com o intelectualismo subjetivo do artista e, de maneira tal, a difusão desse conhecimento a partir da contemplação e do estudo, né? para os menos preguiçosos, para o estudo do que está sendo dado gratuitamente nas vias públicas, como grafite e outros tipos de modalidade de street art. O que eu digo doça provocativa dos preguiçosos é porque é justamente um objeto de pensamento e não um objeto contemplativo passivo. É por isso que eu vou delinear aqui umas questõezinhas sobre a passividade e a impassividade na questão filosófica e na questão analítica e também na questão ativa da street art, né, como ação. Por consequência, na cidade, então, a cidade como suporte, e não o homem como suporte da cidade. O que se dá dessa frase é justamente isso, a cidade como suporte, não nós como suporte da cidade. Também Lee Jung, né, e outros filósofos também que acabam por repetir a mesma frase, de que de fato o Estado não é nosso, digamos assim, nossa parte constitutiva. Nós pagamos e servimos de pagamento. Agora, com o dado pensante, faço a provocativa de que nós não somos objetos, mas somos algo pensante, ou seja, esse estado intangível cuja organização nós vivemos tem de nos servir, é isso que eu quero dizer, sobre a cidade como suporte. Então, a destruição, né? A destruição que já vem na alcunha da street art sobre o patrimônio e sobre essas questões, nós vamos delinear lá na frente, mas aqui a frase é justamente essa, no tópico 7. A destruição de uma obra de arte, não é? Continua sendo um ato bárbaro de iconoclastia religiosa, né? Lembra deles? Observem aí as estátuas antigas, né? Sempre tem os braços quebrados, as cabeças deterioradas, não é assim? Por consequência, essa mesma ação vem dessa iconoclastia que até hoje é instaurada, infelizmente, sobre os patrimônios culturais. E eu coloco agora a street art, os murais e qualquer intervenção desde da assinatura até chegar numa obra super produzida e patrocinada como obra de arte, como construto artístico. E essa destruição é realmente uma degradação da integridade que constitui o organismo vivo da cultura humana. Não é só um vandalismo localizado, né? Cidade, não? Mas é também um atentado contra a cultura humana. Não deixo de citar isso também. E então, aí agora, eu digo que esse tipo de argumento é para introduzir aqui agora que a obra de arte é insubstituível, né? Então, o mural foi apagado, como já tivemos os casos de São Paulo, Cidade Cinza e tudo mais. Agora está difusido aqui no interior o mesmo espírito de pseudo-ordem que já está beirando a própria destruição, porque aí acaba o patrimônio intelectual da criação artística sendo deteriorado, né? Então, o artigo que diz sobre a propriedade intelectual, lembra dele? A propriedade intelectual é aquele que tem a potência de proteger as criações artísticas, que refuta claramente esse incisivo ato arbitrário de apagar os murais e vetar as ações públicas referentes a street art, grafite e derivados, né? Eu acho que os artistas se esqueceram desse artigo aí. Mas vamos refrescar a sua memória sobre a propriedade intelectual do que você faz, meus queridos, e sobre a propriedade pública, sobre a propriedade artística pública. Nós temos claramente
nossas mãos esse direito, né? Sendo então esse ato livre diante do artigo 5º, lembra dele também, maravilhoso artigo 5º, artigo V do Código Civil, que é e que garante o exercício e a prática da liberdade de expressão em suas diferentes modalidades. É maravilhoso, é quase miraculoso, que não obstante refuta a alegação infundada de crime contra o patrimônio público, refuta. Ou seja, então, esse crime ambiental, lembra, também, me recordo, né, muito comum, conversando com outros amigos artistas, eles lembram muito bem do artigo 15, não como forma de artigo, mas como uma incisão na sua atitude, né, de produzir obras de arte aí, livre de qualquer tipo de demanda pública ou demanda privada, né, justamente como dentro do direito do ser humano mesmo, como pensante. Muito bem, esse artigo 15, né, que é utilizado na abordagem de censura da street art nas vias públicas, que é crime contra o patrimônio, não é o patrimônio, é crime ambiental, né, que tem bastante respaldo. Inclusive um dos artigos dentro desse inerente, dentro dele, do artigo 15, diz que ele deve, o sujeito deve prestar trabalhos à comunidade. Isso é uma contradição tremenda, né? Eu acho tão absurdo isso, porque ele já está fazendo o trabalho para a comunidade, o trabalho artístico, e ainda nós somos, digamos assim, não vamos incluir aqui, vou colocar na impessoalidade, mas assim, existe esse artigo como abordagem. Então eu vou fazer um contra-argumento. Esse argumento de crime ambiental se aplica justamente aos atos de publicidade, né? Os patrimônios publicitários aí. Estes sim são de fato o crime ambiental, né? Que são por quê? Ora, a nocividade da propaganda comercial, né? Outdoors e todas essas sinalizações, não sendo a arte um objeto de lei, e sim uma expressão protegida pela mesma diante do artigo 5º. Logo, o que eu posso dizer é que a propaganda comercial de fato se enquadra perfeitamente nesse crime ambiental, como já foi acionado há muitos anos atrás esse tipo de correção da urbanidade, né? Retiraram placas, outdoors e tudo mais. A propaganda então comercial, derivativos dessas, então contendo uma indução psicológica de degeneração do comportamento humano, né? Ao contrário, a propriedade, ao contrário, né? Ao contraste também, diante a propriedade intelectual e intelectiva que se atribui ao grafite, street art. Então conseguimos refutar também esse dado. E afins, por excelência, pois estes possuem o caráter de construto de arte, construção de arte, construção de pensamento, e não uma destruição visual, que não é a nossa intenção como classe artística da street art, né? Ora, que se possui então o caráter de construto de arte, e não a forma de patologia contra a civilização, muito ao contrário, é justamente construir cultura e não destruir a cultura local, não é? E sim exaltar a cultura local, o ambiente vital que é a cidade. Então, a propriedade intelectual é o próximo tópico. Sobre a égide do artigo 122 da Lei 9.279 de 1996, que diz respeito que a arte é uma propriedade pública. A arte é uma propriedade pública, estando no museu, até pelo padrão privado, mas agora com a grande invenção, há 40 anos atrás, da street art, nós temos essa transcendência do suporte privado para o público, né? Sendo então construto de arte, está na dimensão das propriedades públicas, correto? Por conseguinte, está a favor da comunidade, não contra, e do patrimônio artístico-cultural da cidade, do estado e do país, ou seja, sempre exaltando essa propriedade. Então, abrangendo bens imateriais incorpóreos, né, como já foi dito no artigo 122, garantindo a proteção dos domínios industriais, científicos e artísticos, na mesma altura, produzindo essa proteção, não é? Então, assegurando o direito de obter, por um determinado período de tempo, a recompensa resultante pela criação e manifestação intelectual do ser humano. Então eu vou além, né? Eu vou um pouquinho mais além, digo que não só somos protegidos pelo artigo 122, como também ele nos garante o remuneramento inexistente no momento
da produção artística. Porque nós não precisamos disso como artistas da street art ou muralistas livres, né? Porque justamente isso talharia, né? Nos constrangeria a liberdade de criação e liberdade de ação. Então nós dispensamos isso, mas faço questão de citar aqui para que haja clareza do que nós fazemos é justamente cultura humana pura e livre de qualquer tipo de amarras formulais ou de qualquer tipo de, novamente eu digo, de qualquer tipo de alcunha relativa à destruição do patrimônio ou qualquer outra coisa, que eu acho que é totalmente o contrário. E se nesse achismo tu tiveres dúvidas, basta ver as publicações recentes da mídia sobre street art, né, os murais e tudo mais. Muito bem, ainda dentro da inclusão do artigo de crime ambiental, temos claramente inscrito o objeto do spray, né? A afirmativa de que os componentes químicos que se enquadram nessa alcunha, né, se encontram ausentes, ou seja, o produto livre de CFC e outras coisas nocivas para o meio ambiente, do contrário, não seriam comercializados largamente. Além do direito autoral inerente a qualquer criação intelectual ou pictórica, que garante a proteção da autoria de obras intelectivas nos campos mencionados acima, frisando que desenhos e pinturas, esculturas e derivados, assim por conseguinte no presente artigo 122, refuta qualquer intenção de ânimos ofende sobre o construto artístico contemporâneo, espontâneo e livre. Então, maravilha, né? Fica bem aqui delineado a questão formal sobre as questões levantadas contra a street art, né? O vandalismo institucional, então, contra a expressão artística. Vandalismo institucional. O que eu quero dizer com isso? A metáfora e licença poética é autorização, burocracia, censura e indiferença. Ainda sobre a égide do artigo 5º, citando aqui o livro Manual de Intervenção Urbana, publicado em 2010, se eu não me engano, por aí, de autoria do artista Eduardo Sruh, artista paulistano há mais de 17 anos, aí produzindo intervenção urbana no ambiente aberto de São Paulo. Né? Intervenção diante o que? Ele diz, produzindo então uma intervenção diante o Congresso Nacional. Diante o Congresso Nacional, lá no Paço, existe um espelho d'água, e ele utilizou para fazer a seguinte intervenção. Ele inseriu no espelho d'água 366 boias laranjas de salva-vidas, aquelas boias de praia, com participação dos alunos da Faculdade de Filosofia do Direito Federal, lá no Distrito Federal, na frente do Congresso, de maneira que ele afirma, o artista não pedirá autorização porque acredita que a utilização do espaço público para fazer arte é um direito democrático e legítimo. E nós acabamos de erigir esse tipo de argumento acima e logo atrás aqui na nossa preleção. Em outro trabalho, nas vias públicas da capital, agora na Avenida Paulista, aqui eu faço um recorte da notícia dada na época, da obra intitulada Touro Bandido, que também foi uma sobreposição de uma obra de arte dele autoral em cima da Call Parade, que foi uma corporação de artistas a produzir intervenções de pinturas sobre aquelas esculturas de vaca. Talvez vocês se lembrem disso, vacas espalhadas pela Avenida Paulista, e ele produziu então uma escultura do touro bandido, uma escultura feita de isopor, de maneira que o touro bandido insemina a arte na vaca pintada, né? E essa obra de arte que ele produziu foi interceptada momentaneamente pela Polícia Civil, e na alegação ele diz o seguinte: por ser uma estratégia de artista necessária para a própria exposição pública da obra, entendendo que se buscasse a autorização dos órgãos públicos componentes, não haveria tempo hábil para realizar o seu trabalho. Então, com um desvio, né, da burocracia, de maneira que ser mais pontual a intervenção, mais pontual e mais precisa a realidade da obra, porque do contrário, se dependesse
demoraria talvez o fim da Call Parade, o fim da exposição das vacas, ele não conseguiria produzir essa intervenção. Então, que isso fique como uma ilustração, né, da dinâmica da street art e de que ela não passa de um objeto de pensamento, não é nada além disso. Não tem como a arte ser objeto da lei de forma alguma. Trata-se de uma espécie de posição de combate, então, contra o imperativo da religião cultural vigente e o seu cerimonial do gozo. Aí coloco já o recorte de Gadamer aqui, que é o filósofo alemão. Hermenêutica da obra de arte, ele coloca essa parte muito interessante. Reside na aquisição de o artista colocar em obra a nova reflexão artística, uma nova reflexão artística, a partir da qual ele cria ao mesmo tempo uma nova solidariedade, um ato filantrópico, como uma nova forma de comunicação de todos com todos, né? Diz Gadamer, filósofo alemão, volto a dizer, em seu livro Hermenêutica de obra de arte, editora Martins Fontes, São Paulo, 2020, que essa arte evoluiu então pela ruptura do objeto, né? Construindo uma forma dialogal direta com o público e transcendendo os antros formais da arte e abraçando o público de maneira mais direta. Apesar dos estilos pictóricos serem subjetivos, né, no caso da street art, gerando um intenso, volumoso estudo sobre papel, sobre tela, ou seja, não é algo vazio, não é algo impulsivo, como se imagina, né? Exige muito estudo, muita reflexão, então há uma ciência por trás, então até chegar nas vias públicas que ganham uma existência objetiva, e essa objetivação vai gerar uma série de construtos, consequências, consequentemente, né, para a comunidade. Logo, com vários tipos de difusão comercial, propaganda inerente na questão do turismo, ou seja, é uma questão de inteligência reverter a existência da street art para o que interessa à comunidade ou até o órgão público, né, que é a monetariedade, né, que é, no caso para o artista, uma consequência, nada mais que isso. Em verdade, essa desilusão conceitual que nós estamos fazendo aqui, que é o desencanto conceitual do que havia no subjetivo silencioso, de uma garatuja na parede, nós agora colocamos na conceitualidade. Realmente, nessa preleção, nós conseguimos fazer de maneira coesa esse delineamento conceitual e filosófico sobre a ação de street art, né? O que significa então que ultrapassamos a mera qualidade pictórica da visão da obra de arte, então, em direção à sua apreensão como arquitetura, né? Como a apreensão como arquitetura, então ela sendo sobre a própria arquitetura, utilizando a arquitetura como suporte, utilizando a urbanidade, o urbanismo como suporte de obra de arte, transformando as vias públicas numa galeria a céu aberto. Justamente por isso, e para tanto, é preciso ir até lá e se inserir na obra, correto? É preciso sair de casa e ir até a obra, ir até o construto, é preciso andar em volta do construto de arte, é preciso conhecê-la paulatinamente em meio a um passeio e conquistar aquilo que o construto promete a alguém para o seu próprio sentimento de vida, para a elevação desse sentimento de vida a partir do pensamento. Do contrário, passará batido como qualquer placa. Então, é uma provocativa para o pensamento do transeúnte, para o cidadão. Essa é uma presença particular em meio à urbanidade, que precisa ser levada a termo com toda a lucidez. Lembrar disso inclui que a nossa vida cultural seja questionada criticamente, com seus locais de gozo artístico, as instituições e, com isso, seus episódios de descarga da pressão cotidiana da existência, como forma da expressão cultural. Temos agora essa alternativa na street art, né? Como lembrei, então permanece e pertence efetivamente ao conceito do belo, que é também uma análise filosófica agora, que ele designe a esfera pública, configure a esfera pública, o ser bem visto, né? Todavia, isso implica o fato de haver aí uma ordem vital que abarca, entre outras coisas, também as formas da configuração artística, que é a decoração, a formação arquitetônica de nosso espaço vital,
o adorno desse espaço vital com todas as formas possíveis de arte. Em verdade, a arte deve ultrapassar os limites de tal determinação, tal como eu a descrevo, e com isso também os limites do privilégio cultural, do mesmo modo que ela precise permanecer imune contra as estruturas comerciais da nossa vida social, e com essa flexibilidade a street art cumpre esses dados. E além, consegue também se apropriar de tudo aquilo que adentra a sua esfera da existência como totemismo urbano. Como esse totemismo urbano, que também consegue ingerir a questão da comercialidade, partindo também para a reprodução e releituras, né? Uma liberdade artística de pensamento também, que refuta a tradição da arte. E isso é uma maravilha, é um novo movimento artístico. Acho que só quem está, de fato, um pouco distraído com há 100 anos atrás, não consegue olhar esse movimento artístico, que não está formalizado. Agora nós estamos fazendo essa abordagem filosófica, porque todo movimento artístico, como eu já disse lá no início, tem uma abordagem intelectiva, nós estamos aqui fazendo. E erigindo essa abordagem intelectiva com o nosso querido filósofo Hans-Georg Gadamer, em Hermenêutica de Obra de Arte, um ótimo livro, fica a recomendação. E só há cultura onde o homem singular não devora apenas a sua vida. Aí nós temos essa menção para criar a todos aquilo que ainda hoje continue sendo recusado ao indivíduo singular desfrutar. Só há cultura onde o homem singular não devora apenas a sua vida. Então, em sua essência reside uma contradição trágica, né? A constante da autoilusão de todos, que é esse topor que nós vivemos, vamos ser bem francos. No entanto, ser em toda a verdade, que a arte consegue transmutar esse tipo de situação, né? Então, ser a verdade. A arte é a grande, como já disse Picasso, a mentira, né? Porque é um dado 2D, digamos assim, não está propriamente na realidade, mas ao mesmo tempo goza de uma existência da realidade, né? E a partir do momento ganha uma existência a partir do observador. Então é a verdade, né? Ser um saber para todos, que é um objeto de pensamento, como já disse, volto a redundar, não me canso, mas não para o indivíduo, mas para todos, não somente para o indivíduo, né? Transcende o indivíduo, transcende a personalidade, transcende a questão do egocentrismo tipicamente artístico nas instituições, não é? Então esse ambiente fechado acaba sendo transmutado em obra de arte como a céu aberto, né? Perante o mito de Prometeu, então nós vamos fazer o dado empírico aqui da questão filosófica, que é muito comum, não é? Seguindo a tradição, sempre mencionando o mito e a partir do mito analisando algum tipo de analogia. No caso aqui, Prometeu como o mito da cultura, né? No qual a cultura é um delito contra os deuses. Prometeu, né? O construto é gerado diante as garras das rapinas, que no coliseu de suas tragédias insistem em secularizar os caiados sepulcros verticais da ignorância. Prometeu, então, é o mito em questão. Se deve à salvação da realidade ante a ilusão cinza, a ruína concreta. Então esse ato de Prometeu precisa significar que ele deu aos homens a capacidade para se autodefender. Esse, contudo, é um privilégio dos deuses, né, que ele proporciona, assim, ilicitamente para os seres efêmeros. Portanto, a própria cultura é, novamente, um delito contra os deuses, né? Mas a opinião propriamente de Ésquilo, dentro do mito, é então manifestante que o decisivo não é tanto a posse do fogo, mas ante a sua pressuposição espiritual para a cultura. Trata-se aqui do mito do gênio, da produtividade onipotente, da criatividade artística incansável. Esse mito especificamente moderno do homem, que se articula agora como um antigo símbolo, entra como uma luva nas mãos da street art. Então o artista é o homem verdadeiro, porque ele é a manifestação do ideal heróico da liberdade ética, expressiva na ética, né? E nesse caso, Prometeu tem a ideia de se libertar da águia, de, por assim dizer, de se redimir da própria dissonância oriunda do sofrimento moral,
comendo a águia de Zeus. Né? Comendo a águia de Zeus. Então, a partir daí surgirá um novo momento ético.